caso do ET de Varginha. O incidente do ET de Varginha é um dos episódios ufológicos mais conhecidos do Brasil. E foi, e continua sendo, alvo de intensos debates, especulações e novas informações à medida que se aproximam os 30 anos de sua ocorrência. O que aconteceu em 20 de janeiro de 1996? Tudo começou numa tarde chuvosa de 20 de janeiro de 1996, no bairro Jardim Andere, em Varginha, Minas Gerais, quando 3 jovens, Liliane Silva, Valquíria Silva e Kátia Andrade Xavier, disseram ter visto uma criatura estranha. A criatura foi descrita como um ser de baixa estatura, com cabeça grande, olhos vermelhos grandes e pele escura. As garotas relataram ter visto o ser agachado em um terreno, fugindo quando elas se aproximaram. Logo depois, começaram a surgir boatos de que um objeto voador não identificado, OVNI, e teria caído ou sido avistado na região, e as autoridades militares teriam recolhido criaturas vivas ou mortas para estudo. Esses relatos ganharam grande repercussão na mídia nacional e internacional, sendo comparados ao famoso caso de Roswell, Estados Unidos, e passaram a ser conhecidos como o caso Varginha. E o que as autoridades disseram? Versão oficial. As autoridades brasileiras, incluindo o Exército e a Escola de Sargentos das Armas, sempre negam ter encontrado seres extraterrestres ou ter participado de alguma operação de captura. Investigações oficiais e sindicâncias concluíram que não há evidências concretas de OVNIs ou seres alienígenas, e os relatos surgiram a partir de testemunhos e boatos. A movimentação de veículos militares na época foi explicada por manutenção de viaturas e ações de bombeiros, não por retirada de criaturas extraterrestres. Uma das hipóteses mais prováveis para a criatura vista é que fosse um morador da região com deficiência motora, conhecido como mudinho, confundido sob condições de luz ruim. E essa investigação oficial não encontrou provas para apoiar a versão mais sensacionalista dos eventos. E por que surgiu a ideia de encobrimento ou mentira dos militares? Muitos relatos não oficiais sugerem que militares teriam recolhido provas e seres vivos ou mortos. Médicos teriam tratado de um ser desconhecido e o governo teria tentado acobertar a informação por razões de segurança nacional. E essas teorias envolvem testemunhos de pessoas que dizem ter sido intimidadas, relatos de pilotos ou controladores aéreos sobre atividades incomuns e até afirmações de contato telepático entre seres e médicos. Importante: essas versões são teorias da conspiração. Não há provas documentadas ou publicadas oficialmente que confirmem que militares mentiram ou que houve retirada de seres alienígenas estudados secretamente. As novas declarações e investigação recente, nas últimas décadas, o caso nunca caiu no esquecimento entre ufólogos e pesquisadores. Em anos recentes, o neurocirurgião Dr. Ítalo Denelli Venturelli declarou ter tido um contato direto com uma criatura não humana em um hospital, afirmando que havia sido transformador e digno de investigação pública. E essa mudança de testemunho ajudou a reacender o debate e a atrair atenção internacional. E o Dr. Ítalo continua a dizer sobre o ET de Varginha: olho lilás, crânio em gota. Médico afirma ter visto ser estranho em hospital 30 anos após repercussão do caso do ET de Varginha. Afirma o neurocirurgião Dr. Ítalo Denelli, que disse que não sentiu medo e nem a criatura,
Mas na época ninguém deu crédito ao doutor, que está hoje se preparando para falar na maior audiência histórica em Washington, nos Estados Unidos, para dar testemunho do seu encontro com o ET de Varginha. Todo o Congresso americano vai participar dia 20 de janeiro. Os Estados Unidos vão dar explicações ao mundo sobre vida alienígena. Documentários e cobertura midiática. O incidente ganhou cobertura em vários documentários, sendo um dos mais recentes Moment of Contact, New Revelations of Alien Encounters, dirigido pelo jornalista americano James Fox, investigando o episódio e apresentando testemunhos considerados mais profundos e detalhados. E o lançamento do documentário em Varginha e internacionalmente reforçou o interesse pelo caso, reunindo moradores, ufólogos e pesquisadores. Coletiva nos Estados Unidos em 20 de janeiro de 2026 e para marcar os 30 anos do ocorrido, está programada uma coletiva de imprensa no National Press Club, em Washington, D.C., no dia 20 de janeiro de 2026, organizada por James Fox e convidados internacionais. Estarão presentes médicos brasileiros que afirmam ter contato com o ET e testemunhas do caso, pesquisadores e jornalistas, especialistas que discutem relatos e supostos programas sigilosos envolvendo OVNIs e material biológico recuperado. A expectativa é que sejam apresentados novos depoimentos, laudos e análises que aprofundem o debate e tragam à tona relatos que ainda não foram amplamente divulgados. E o que é real e o que é relato, o que temos de comprovado. 3 testemunhas relataram ter visto uma criatura estranha em Varginha. E houve muita movimentação de mídia e interesse popular. O que não está comprovado. Não há prova pública, oficial ou documentada de ETs capturados. E alegações de encobrimento militar não foram confirmadas por documentos oficiais. E vídeos, laudos e provas materiais continuam no campo de testemunhos e especulações. Em suma, o caso Varginha é um dos episódios mais discutidos sobre OVNIs no Brasil e no mundo, misturando relatos surpreendentes de moradores e médicos e teorias de encobrimento, narrativas investigativas em documentários, versões oficiais que desmentem a presença de seres extraterrestres. E a verdade definitiva, se realmente houve um encontro com um ser não humano, ainda não foi provada de forma científica ou documental. Mas vamos aguardar, pois tudo será revelado no tempo certo. Obrigada por assistir. Se inscreva no canal Filosofix e Paz e Amor para Todos.